Bem-vindos a mais um podcast aqui na agência Vision Design. Esse é o nosso segundo podcast de 2026. E para o nosso segundo podcast, a gente tinha que trazer uma pessoa bacana, uma pessoa especial, um cara que é fantástico. Eu conheci essa pessoa no BNI, uma pessoa que, cara, vocês vão conhecer, vocês vão ver que esse cara é, para não falar o palavrão, um cara fera demais, tá bom? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre energia, nós vamos falar sobre energia elétrica, como você pode investir, como você pode economizar. Então, atenção, você que é empresário, para você que tem sua fábrica, sua indústria, enfim, você pode economizar e muito com essa parte de energia elétrica. Então, para isso, nós trouxemos hoje aqui ele que é maravilhoso, Israel Silva, da White Cloud. É isso? Agora eu falei certo o nome. Certo. Da White Cloud. Seja bem-vindo, Israel. É um prazer ter você aqui conosco. Tudo bem, Carlos. Muito obrigado. Agradeço primeiramente essa recepção calorosa dentro do podcast da Vision Design. E estou aqui para falar um pouquinho sobre o que você pode fazer para economizar energia, para reduzir os seus custos de maneira geral e ter as instalações da sua casa de maneira segura para você e para os seus familiares, para aquele que vocês amam. Maravilha, eu já queria começar de cara, já com muito conteúdo rico aqui para a gente poder falar. E nós sabemos que tem as novas normas, né, regulatórias, onde as pessoas precisam mudar um pouquinho essa parte elétrica, tanto de casa quanto das empresas, das indústrias. E me explica um pouquinho sobre isso. São imóveis que têm a partir de quantos anos que podem ter que regularizar agora com essas novas normas regulatórias? Carlos, hoje eu posso falar que 80% das instalações elétricas residenciais com mais de 20 anos não estão atendendo às normas. Essas normas, como a NR10, a NBR 5410, a NBR 5419, elas são leis, elas devem ser cumpridas. E não só porque elas devem ser cumpridas, é porque elas também vão trazer segurança e confiabilidade para suas instalações, tanto residenciais quanto industriais. Hoje qual seria no ramo residencial? Estou te falando isso porque eu morava em Santos, num prédio que já devia ter mais de 50 anos. Então, para esses prédios que têm mais de 50 anos, pode ser, né, mais de 30, vamos colocar assim, mais de 30 anos, qual seria a principal preocupação desse síndico, que hoje precisa pensar em atualizar, e por onde começar? O que eu preciso ver primeiro? Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa ver é se as instalações estão adequadas em relação a bitola de fio, a instrumentos de segurança, como, por exemplo, os disjuntores, se os disjuntores foram renovados, se a bitola dos fios foram adequadas, porque se a gente pensar numa casa de 20 anos atrás, o nosso consumo era muito pequeno. Tinham poucos equipamentos. Hoje a nossa casa é cheia de equipamentos. Então, o consumo muitas vezes foi lá para cima e as instalações não foram adequadas para esse novo consumo. Então, com isso, você, além de estar causando risco pessoal, tanto você como para os seus familiares, você também está aumentando o seu custo com energia elétrica, porque normalmente você tem pontos de aquecimento e os disjuntores não estão adequados para o novo consumo dos dias de hoje, na era tecnológica que vivemos. Sim, ainda bem que você falou sobre tecnologia, por quê? Hoje a gente gasta muito mais energia do que antes. E, é claro, muitas vezes a nossa estrutura elétrica ali não está preparada para receber tudo isso. Exato. Além disso, com essa tecnologia evoluindo constantemente, na parte elétrica também, porque eu já ouvi dizer que dentro de casa ou algum aparelho ou tem algo assim que evita você tomar choque, e tem a questão dos raios também. Então, como é essa parte tecnológica da energia? Exatamente, Carlos. Foi muito bom você tocar nesse assunto. Por quê? Hoje, um dos nossos principais dispositivos para segurança, além dos disjuntores, é um dispositivo chamado IDR. O IDR, por lei, por norma, hoje ele tem que ser utilizado em qualquer ambiente úmido. Cozinhas, lavanderias, garagens, ambientes externos de maneira geral. Isso é obrigatório por lei. E a maior parte das instalações não seguem isso. Esse IDR, ele é responsável por não deixar você tomar um choque. Imagina só, você
por exemplo, vai mexer na sua máquina de lavar e toma um choque nela. Já aconteceu algumas vezes com a geladeira, então, nossa. Exatamente. Então, o IDR ele vai evitar que você tome esse choque. É um dispositivo que ele vai desligar aquele circuito antes que você tenha algum problema desse tipo. Olha que segurança maravilhosa para você e para sua família. Olha, meu, fantástico. Cada vez que você fala, poxa, olha, essa norma para quem já tem mais de 20 anos e tal, na hora me veio na cabeça os condomínios ali de Santos. Meu, presta atenção, você que é dos condomínios aí de Santos, você que faz parte do grêmio do condomínio, é síndico, enfim... presta muita atenção, porque precisa realmente mudar toda a sua parte elétrica, fazer uma avaliação, né? Está aqui o Israel para exatamente fazer isso. Ele vai até você, ele faz uma avaliação do que você precisa, porque, como é norma, você pode ser multado, não é isso? Exatamente. Pode ser multado no caso de algum acidente. A seguradora pode não querer pagar os valores referentes a esse acontecido, esse sinistro que ocorreu, né? Então, a gente tem que evitar ao máximo que isso possa acontecer. Como que a gente faz isso? Seguindo a norma como ela manda. Porque, lembrando, norma é lei. Recentemente, eu estava conversando com um amigo nosso, e ele disse que se você tiver um seguro para a sua residência, para o seu imóvel, no caso, o apartamento, se você tiver esse seguro e o condomínio não tiver as certificações, né, de segurança e tudo mais, o seguro não paga. Você pode estar em dia com o seguro que ele não vai pagar você. Exatamente. Você corre esse risco de não ser pago o seu sinistro por alguma coisa, seja do seu condomínio ou seja da sua própria instalação. Maravilha. Então, olha, presta atenção. Para você que mora em apartamento com mais de 20 anos, veja isso com o seu síndico, pergunta para ele como é que está a questão das certificações do condomínio para que você não seja prejudicado no seu futuro, tá bom? Então, voltando a falar aqui sobre as questões elétricas, eu queria agora mudar um pouquinho, né, para a gente falar um pouquinho sobre a parte industrial, da parte dessa questão elétrica. Então, olha só, se você tem a sua empresa, eu vou deixar você falar o valor, tá? Porque me surpreendeu. Porque é muito comum, nós estávamos conversando um pouco antes, é muito comum você ver algumas matérias de pessoas dizendo, olha, você pode economizar com a sua energia, né? Com a maneira com que você faz a captação de energia, sobre energia limpa e tal. Ok, mas sempre eu tive aquela interrogação. Fala, poxa, mas a partir de quanto é um consumo alto que faça com que seja vantajoso eu investir em tecnologia? Então, eu queria que você nos dissesse um pouco mais sobre esse assunto. Então, a partir de onde, né, quando um empresário deve imaginar, olha, eu posso investir e qual é a melhor maneira dele investir? Hoje, a partir de R$600, já é algo interessante você começar a pensar em buscar maneiras de redução de consumo, redução da sua fatura de energia. De que maneira que você pode fazer isso? Existem várias questões que você pode trabalhar em cima disso, como, por exemplo, leilão de energia, ou compra diretamente no Mercado Livre, ou, em último caso, instalação de placas solares, onde você vai trazer uma redução tanto no seu consumo energético na sua fatura, como também uma questão de meio ambiente, né? Você vai estar trabalhando com o meio ambiente, reduzindo o consumo da sua energia elétrica que vem através da concessionária. E é bacana porque a gente está falando de energia limpa, né? Exatamente. Agora, foi legal que você citou a questão de participação de leilão de energia. Correto. Explica um pouquinho para nós como funciona esse leilão de energia e como eu posso implantar ele na minha empresa. Normalmente, como que funciona o leilão de energia? Você tem um consumo mensal e você usa esse consumo mensal, por exemplo, e pode comprar, por exemplo, 2 anos desse consumo que você já sabe que consome. Então, por exemplo, num mês você consome 1.500 kWh. É um consumo relativamente grande para uma indústria de pequeno a médio porte. Então, você consegue pegar esse valor e comprar diretamente 2 anos de energia. Isso evita que você caia nas bandeiras tarifárias, que a gente sempre tem aí, bandeira verde, bandeira vermelha e tudo mais, que ficam oscilando os valores da energia.
você não vai sofrer esse problema. O valor que você comprou é o mesmo que você vai pagar daqui a 2 anos. Então, imagina o valor da energia hoje ser exatamente o mesmo daqui a 2 anos. Olha a economia que você consegue fazer dentro da sua empresa. Nossa, então essa parte de leilão é super vantajosa também. Tem outras maneiras, né? Sim, sim. Existem outras maneiras, por exemplo, comprando diretamente da usina de geração de energia fotovoltaica ou a eólica, né? Então, você também pode fazer essa compra direta, mas sempre o leilão de energia é o mais vantajoso. Poxa, isso, tá vendo? É uma informação que a gente não sabia. Então, o empresário pode economizar em torno de 20% a 30% no valor da conta dele, não é isso? Exatamente. Em primeiro caso, de 20% a 30% você economiza. Mas se você tiver, por exemplo, como estamos agora, numa crise hídrica grande, o preço da energia vai subir bastante. E você vai estar protegido dessas variações de preço da energia elétrica. Olha que maravilha para você e para sua empresa, hein? Meu, fantástico, né? Mas eu sei que você, Israel, você é um cara, um fenômeno nessa área. Então, você me surpreendeu quando você disse, se o empresário não tiver condições agora, porque a gente sabe quais são as condições, num geral, as condições dos empresários hoje em dia. Poxa, o cara está trabalhando ali com a corda no pescoço, está difícil, enfim, cheio de altos e baixos, né? Esse mundo do empreendedorismo. Então, aquele cara que ele tem aquela indústria relativamente pequena, mas ele precisa economizar, ele sabe a importância que tem em economizar, né? Nessa parte de energia. E você tem a solução completa para essa pessoa. Ele não precisa se preocupar em desembolsar um valor alto agora para depois ele colher isso lá na frente. Como é que você lida com esses empresários que hoje não podem investir, mas que precisam economizar? Carlos, eu expliquei os 2 modelos mais fáceis de você hoje economizar com energia. Porém, o melhor dos modelos é a energia solar. Não existe comparação. É um modelo onde você vai conseguir, com o tempo, ter a maior redução possível e a maior economia em relação à sua fatura energética. Hoje, nós da White Cloud temos o sistema de financiamento do seu sistema fotovoltaico ou consórcio. Se você não tem aquele dinheiro para investir agora, deseja fazer o seu sistema fotovoltaico, mas não tem aquele valor para entrar e fazer a compra diretamente do seu sistema, nós trabalhamos com linhas de crédito para você que deseja fazer essa instalação. Então, você pode comprar diretamente um consórcio com a gente e nós somos responsáveis por todo o sistema, desde da linha de crédito para você adquirir, projeto, instalação, homologação, a gente entrega o sistema funcionando diretamente para você. Olha só que maravilha. E o legal também, em relação a isso, é porque agora tem essas normas regulatórias NR10... NR10, NBR 5410 e NBR 5419. Então, eu contratando esse serviço de vocês já deixam a minha nova instalação pronta dentro dessas novas normas, principalmente para empresas que têm mais de 20 anos. Correto, exatamente. Nós já vamos fazer um estudo completo da sua instalação para adequá-la 100% às normas como estão hoje. Porque a gente sempre sabe, né? Essas normas, elas com o tempo vão se adequando e a gente já vai deixar ela 100% habilitada hoje. Então, no caso de um AVCB para o Corpo de Bombeiros, no caso de uma seguradora, em qualquer caso, o nosso sistema vai estar 100% adequado, garantido ali pelo CREA e por tudo que isso pode trazer para você. Poxa, isso é fantástico. E para você que tem a sua empresa ali, principalmente nessa região aqui, Arujá, Guarulhos, Atibaia, enfim, quanto tempo esse empresário leva para recuperar esse investimento em média? Vamos supor que ele tenha uma conta de energia em torno de R$10 mil por mês, só para a gente colocar alguns números aqui. Então, se essa empresa gasta R$10 mil por mês, em quanto tempo ele pode recuperar o investimento feito hoje em energia solar, por exemplo? Vamos lá, Carlos. Com energia solar, para uma empresa, em média de 5 anos você tem o retorno do seu investimento. Só que pensando bem, por quê?
Durante um período, você vai estar pagando esse financiamento. E ao final desse financiamento ou desse consórcio, você somente vai pagar uma taxa mínima para a concessionária de energia. Todo o resto é a sua produção de energia que vai estar te beneficiando. Então, em determinado momento, a sua fatura vai cair para 10%, 15% do que você paga hoje. Olha que maravilha. Então, daqui a 5 anos, eu começo a pagar 10% do que eu pago hoje. Exatamente. É só a taxa mínima para a concessionária de energia. Então, a longo prazo, é um negócio fantástico. A longo prazo é um negócio fantástico. E o investimento que você faz hoje, em média, em 5 anos, no caso industrial, você já absorveu esse custo. E é bacana também. E eu queria que você também falasse um pouco para nós sobre essa questão de armazenamento de energia, né? Não sei se é assim que fala, me corrija se eu estiver errado. O armazenamento, vamos supor, eu tenho um sítio e neste sítio eu faço captação de energia solar. E eu quero abater uma parte da conta do escritório que é aqui em São Paulo. Então, vamos supor, eu tenho um sítio em Cotia e quero abater o valor, né, que a gente conseguir captar lá de energia solar, quero abater um pouco aqui na Vision, que está aqui em São Paulo. De que maneira isso é feito? Existe alguma proibição? Quais são as empresas que trabalham? Quais são as regiões que poderiam atender? Vamos lá, Carlos. Aí a gente está falando de duas questões, né? Uma que é o sistema off-grid, que é você ter baterias para armazenar a energia que você gera e você fica totalmente fora da concessionária. Você se desliga da concessionária de energia. Isso aqui em São Paulo a gente ainda tem um problema porque a Enel ainda não nos permite fazer isso. Existe até uma briga judicial para tentar normalizar isso como nas outras concessionárias. Mas o melhor dos mundos em relação à energia solar é que você pode, por exemplo, instalar placas num outro município, como o Carlos deu de exemplo aqui, um sítio lá em Cotia, você pode fazer a instalação das placas lá, e como estamos na área de atendimento da Enel, assim como Cotia, todo o consumo, toda a geração que você fez lá, você pode deduzir da sua conta daqui. Você só precisa fazer a instalação dentro do mesmo município, dentro da mesma área de concessão. Então, se é Enel, os dois locais têm que estar dentro da Enel. Então, tanto o local de consumo quanto o local de geração. Ou, se for CPFL, os dois têm que estar dentro da área da CPFL. E assim por diante para qualquer lugar do Brasil. Quando não é quando é um lugar CPFL e o outro Enel, isso não é possível. Não é possível. Tristemente, a gente ainda não é possível estarmos gerando energia num determinado lugar para estar sendo feito o consumo dentro de uma outra concessionária. Ainda não, mas se tudo der certo, logo, logo a nossa legislação vai permitir que façamos algo assim. Hoje para quem você mais indicaria? Fala, olha, abre o olho para essa questão de energia, principalmente de redução de custos. Quem seria a principal... Quais são os principais mercados que precisam abrir o olho para isso? Se é que ainda não abriram, né? Porque não é possível. Há quanto tempo tem essa parte de economia de energia? Hoje, falando em, por exemplo, leilão de energia, já estamos aí há 10 anos tendo essa possibilidade de leilão de energia. Só que antes era muito mais restrito, né? Eram para empresas com um consumo muito alto. Assim, acima de 30, 40 mil reais de consumo mensal. Hoje não, hoje já barateou muito. Então, a partir de R$600, qualquer um que consome acima de R$600, seja indústria, seja comércio, seja na sua casa, já é possível você começar a pensar em algo do tipo. E garanto, vale muito a pena. E, Israel, conta uma coisa para nós. Hoje, a White Cloud, ela atende todo o Brasil, atende mais especificamente o estado de São Paulo. Qual é a região de atendimento? Hoje nós atendemos o Brasil inteiro. Qualquer lugar do Brasil estamos prontos a atender. Poxa, que bom. Eu queria aproveitar agora para a gente virar um pouquinho a chavinha para falar um pouco sobre automação. Legal. Que a automação é um tema legal, porque é gostoso você chegar em casa, né, falar luz da sala, acenda, sabe, liga a TV, o canal tal, sabe? É legal isso. Muito bom. E não que eu tenha na minha casa, um amigo meu tem na casa dele, e eu acho muito bacana. Toda vez que eu vou lá, eu acho fantástico. E como é que funciona isso?
Também a parte elétrica tem que estar tudo ok já Sim, da casa. com certeza. E aí, como é que funciona essa parte de automação? Parte de onde? Hoje temos duas áreas de automação que são bem diferentes. É a automação industrial e a automação residencial. Nesse caso que você salientou, é a automação residencial. Imagina o conforto de você chegar em casa e seu ar-condicionado já ter ligado 15 minutinhos antes para você chegar, já está naquele clima gostoso dentro de casa, ou a sua panela de arroz, você chegar, o arroz está fresquinho, prontinho. Nossa, aí seria maravilhoso. Imagina, ou você já ter mandado a máquina de lavar, bater as suas roupas para você chegar só estender. Olha que maravilha. É um conforto sem igual. Então, hoje, a automação residencial é uma das coisas assim mais incríveis que existem. Hoje, a gente consegue automatizar praticamente tudo. Imagina, iluminação, televisão, ar-condicionado, cortinas, janelas, até a sua geladeira pode ser automatizada. Dependendo do tipo de geladeira, você pode colocar: acabei de abrir um vidro de picles, comi meia dúzia ali e guardei o restante. Daqui a 5 dias ela vai te avisar: daqui a 2 dias vai estar vencendo. E quando vencer, você sabe que o produto venceu, que você já tem que descartar. Olha como a sua vida vai facilitar com a geladeira já te dando todas as informações. E não é só isso. Hoje a gente consegue automatizar praticamente tudo que existe dentro de uma casa. A busca por automatização, ela tem crescido muito. Eu acredito que por conta do comportamento das pessoas de hoje, né? Então, tempo, quase ninguém mais tem tempo. Então, todo mundo vive na correria, para lá, para cá, cabeça, sabe, a mil, pensando nisso, naquilo, e acaba não tendo tempo de fazer algumas coisas em casa. Por exemplo, você vai chegar em casa, você citou o arroz. Eu gosto de chegar em casa e já petiscar alguma coisa ali, né? Então, você falou do arroz. Poxa, já pensou? Você chega em casa, está aquele calorzão. Então, olha, o ar-condicionado já está ligado, o arroz já está sendo preparado, isso vai otimizar o seu tempo. Muito. Isso, e eu acho que esse é um dos principais fatores desse boom para a automatização, né? Sim, esse é um dos principais fatores, a questão do conforto, né? Que é realmente imprescindível nos dias de hoje. Não só o conforto, quanto o tempo mesmo, como você citou. Hoje a gente não tem mais tempo para muitas coisas. Então, a parte de automação veio justamente para isso, mas não só para isso. A gente também pode utilizar vários sistemas de segurança automatizados. Então, por exemplo, vai chegar uma pessoa na sua casa e você não tem uma chave reserva para deixar com ela, por exemplo. Você pode ter uma tranca eletrônica que você abre e fecha à distância. Então, a pessoa chegou, você consegue liberar a entrada dela. Ou até, por exemplo, você tem um sistema de gás na sua casa. E esse sistema de gás, queira ou não queira, gás é sempre um perigo, né? Então, você tem um sensor que vai detectar um vazamento de gás ou vai detectar um vazamento de água e vai fechar uma válvula garantindo a segurança sua e da sua família. Olha que maravilha. Sim, e o controle é feito todo via aplicativo? Todo feito via aplicativo. Tudo você consegue controlar em qualquer lugar do mundo que você tiver que tenha internet. E você configura ali, por exemplo, o horário da luz, o horário que a luz se apaga, sei lá, colocar, olha, eu costumo dormir por volta de 1h, meia-noite, 1h. Então, olha, que essa luz apague, a luz da casa inteira apague, sei lá, 2h da manhã. Sim. Aí você pode desligar tudo, configurar. E aí, de repente, você fala, não, eu quero fazer por chamada de voz. Também é possível. Também é possível. Seja por chamada de voz, alguns sistemas maiores, mais robustos, inclusive fornecem um tabletzinho que você também pode controlar através do tablet. Mas, além do tablet, você controla no seu celular e, estando dentro do ambiente, você pode controlar através de voz, que também se torna muito, muito mais interessante, né? Olha, vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tivesse uma casa ali no Yacht Clube de Santos, lá em Angra. Bacana. Quanto tempo você consegue... Claro, você precisa fazer uma avaliação, né? Poxa, olha, tem 5 quartos, tem uma sala, tantos banheiros, aquilo. Como é que você define mais ou menos um período de instalação? Ou como é que funciona? Se as instalações elétricas já é uma casa existente, as instalações elétricas dela estão
100% de acordo com as normas e tudo mais, porque eu só faço instalação dentro das normas. Coisa de 3, 4 dias, a casa está 100% automatizada. Nossa, que rápido. É rápido, é rápido. A gente só precisa fazer o projeto prévio para comprar todos os materiais necessários, mas é um serviço rápido e fácil de ser feito. Fácil não, porque você tem todas as nuances de cada um dos equipamentos. Muitas vezes tem que fazer integrações e tudo mais. Algumas vezes eu preciso até fazer programação de microcontroladores para controlar determinado tipo de coisas, mas você consegue fazer a instalação inteira em 3 a 4 dias. Poxa, que bacana. Então, olha só, se você quer mais comodidade na sua casa, você quer chegar na sua casa com o ar-condicionado já ligado, bonitinho, a TV no canal que você quer assistir, que você gosta de assistir, de repente está passando aquele jogo, você acabou de chegar, fala, poxa vida, ainda vou ligar tudo. Não, já acordar de manhã e tomar uma ducha e já sair com o café prontinho, quentinho para você tomar depois da sua ducha do café da manhã. É maravilhoso, né? Muito bom. Lá em casa é assim. E Israel, me fala uma coisa. Para essas pessoas que elas querem ver tanto essa parte de energia quanto a de automação, como elas fazem para te encontrar? É só entrar no site www.whitecloudconsultoria.com.br ou me chamar pelos telefones que devem estar aqui logo abaixo. Estarei sempre disponível para atender. Meu, maravilhoso. Eu acho que assim, foi esclarecedor. Várias situações que a gente colocou poxa, a parte industrial. Hoje eu aprendi muito com essa questão de economia de energia. Eu tive uma aula aqui e foi um prazer receber você aqui no nosso podcast. Eu queria que você ficasse bem à vontade para deixar o seu recado e, se Deus quiser, voltar em breve aqui. Carlos, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez essa recepção de vocês aqui, que foi realmente muito legal. Tá aqui junto do Carlos da Vision Design. E eu quero falar, pessoal, com eletricidade não se brinca. Eletricidade é algo que traz um risco muito grande, tanto para as pessoas quanto para os bens materiais de maneira geral. Não brinquem com eletricidade. Chequem suas instalações, nos chamem para checá-las, para colocá-las dentro da norma, porque garanto que uma vida não vale muito. Não existe dinheiro que pague uma vida que pode ser perdida com um choque elétrico ou algo do tipo. Então, por favor, se atentem para isso. A vida vale muito mais do que qualquer investimento financeiro. E a White Cloud está aí para poder te ajudar nisso. Maravilha. Obrigado, Israel. Eu que agradeço, Carlos. É um prazer ter você aqui. Prazer todo meu caro. Gente, obrigado por nos acompanhar até agora. Espero que esse podcast tenha ajudado, tenha esclarecido dúvidas que você tenha em relação à economia, né, de energia, enfim, até em relação à automação. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.